Amém! Como estamos, irmãos? Animados? Muito bom! So, I'm going to obviously talk in English, amen? Hoje eu vou falar em inglês. So, today I went to a park with my kids. Hoje eu fui para parque com meus filhos. I've never been to this park, Eu nunca fui para esse parque, but it's a great park. mas é parque incrível. Park Vila Lobos. O Parque Vila Lobos. Parque incrível. They have, we got in a little bike Tem bicicleta. that fits 4 of us. Ficaram 4 pessoas. So it's me and Tyler Eu e Tyler and the 2 kids in the front. e meus 2 filhos na frente. And we wanted to go really fast. Muito rápido. We passed everybody. E passávamos todo mundo. And Felipe was like going like that, like shooting people like as they went by. E Felipe estava chutando. Estava Apuntando. atirando pessoas enquanto ele passava. We had a great time. E tivemos bom tempo. It's great to have a holiday in the middle of the week. É incrível ter feriado no meio da semana. But now we're here. E agora estamos aqui. And we're here to study the Word of God. Estamos aqui para estudar a Bíblia. So let's get our Bibles and go to Mark chapter 7. Vamos para o Marcos capítulo 7. If you're visiting us today, Se você está visitando hoje à noite, we've been doing a study of the book of Mark, temos estado estudando o livro de Marcos, which is an incredible book. que é livro incrível. It's the gospel É evangelho that talks about the life of Jesus. que fala sobre a vida de Jesus. So today we're going to tackle we're gonna Hoje vamos estudar do Mark chapter 7. Marcos capítulo 7. Tackle it, bro. Tackle é que os jogadores de futebol americano fazem. Eles não sei como faz. Lutam. É tema cultural, amém? So Mark chapter 7, Marcos capítulo 7. verse 1. Versículo 1. The title of today's sermon, O título de hoje é Saving Souls. Salvando Almas. This chapter is all about saving souls. Este capítulo é só sobre salvando almas. Chapter 7, verse 1. Capítulo 7, versículo 1. I'll try to read in Portuguese. Vou Amen? tentar ler português. It says, Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os discípulos e mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comer alimento com mãos impuras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Wow. What a passage. Que passagem incrível. Point number 1. Ponto número 1. Traditions Tradições do not save souls. não salvam almas. Here we have Jesus Aqui temos a Jesus and his disciples. e os discípulos dele. And his disciples were eating E os discípulos dele estavam comendo without first washing their hands. sem primeiro ter lavado as mãos. Now I think it is very good to wash your hands Eu acho que é muito bom lavar a mão before eating, right? antes de comer, né? But for the Jews, Mas para os judeus, it was sin to not wash your hands. era pecado não lavar a mão. They did a ceremonial washing Eles faziam uma lavagem cerimonial, that included prayer. que incluía oração. And if they didn't do that, E se eles não faziam isso, it was sin. era pecado. So, Então, we need to understand something. nós precisamos entender uma
tradition Isso era uma tradição that was not in the Bible. que não estava na Bíblia. It was one of their extra books they had. É dos livros extra que eles tinham. And Jesus E Jesus calls them hypocrites. chamou eles hipócritas. Because they said, you worship God, Porque ele falou, vocês adoram a Deus with your traditions, com suas tradições, but your heart mas seu coração is far from me. está longe de mim. In fact, worshiping me by traditions Adorando a Deus de tradições that go against the word of God que vai em contra da palavra de Deus is in vain. é em vão. No. Vão. Is in vain, is useless. É em vão, é inútil. It's better for you to stay home watching TV É melhor você ficar em casa assistindo televisão than to go to church que ir à igreja and call yourself a e Christian chamar você um cristão and worship God by traditions e louvar a Deus com tradições that go against the word of God. que vai em contra da palavra de Deus. It's very serious. É muito sério. But let's keep reading here. Vamos seguir lendo Verse 9. versículo 9. Dice, e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é cobrão. Isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essas. Vamos parar aqui. Jesus here gives an example. Jesus dá um exemplo. And back then, the religious leaders, E nesse tempo, os líderes religiosos, they had a tradition called Korban. eles tinham uma tradição que chamava Corban. Korban. Corban. Isso é difícil para mim. And this tradition was E essa tradição era, that if you give a one-time gift to God monetarily, se você dá um presente, uma oferta a Deus, monetariamente, you don't have to help your parents anymore. você não tinha que ajudar seus pais. And Jesus said, you guys are E hypocrites. Jesus falou, vocês são Because the hipócritas. Bible says to honor your mom and your dad. Porque a Bíblia fala, você tem que honrar sua mãe e seu pai. So you follow your tradition Então você segue suas tradições and you break the word of God. e quebra a palavra de Deus. See, traditions in and of themselves, Tradições dentro em si they're not bad. não são mais. And you can have a tradition to have dinner with your family every night. Você pode ter uma tradição de comer, jantar com sua família todas as noites. That's good. That doesn't go against the word of God. Isso é bom, não vai em contra da palavra de Deus. But traditions that go against the word of God are sin. Mas tradições que vão em contra da palavra de Deus é pecado. And what happens when you worship God that way, E o que acontece quando você adora a Deus dessa maneira? you don't save yourself Você nem salva você and you don't save e others. você não salva outros. I want to talk about today about two traditions. Eu vou falar sobre duas tradições hoje à noite. Religious traditions Tradições religiosas. that are very common in Brazil at this São time. muito comuns aqui no Brasil, nesse tempo. Number one is that people are saved Número 1, que pessoas são salvas by simply just believing in Christ simplesmente acreditando em Cristo or accepting Christ. ou aceitando Jesus. People believe that's all you need to do and you're saved. Pessoas acreditam que é só o que você precisa fazer e você está salvo. Why do people believe that? Por que as pessoas acreditam naquilo? Because it's easy. Porque é fácil. It's easy to go to church, do a prayer, É fácil ir na igreja, fazer uma oração but don't change your life. e não mudar a sua vida. And what they do is they take scriptures out of context. O que eles fazem é tirem as escrituras fora do contexto. And because of that, E por causa disso, they worship God in vain. eles adoram a Deus em vão. Let's look at an example Vamos ver um exemplo aqui. how people can twist the scriptures. Como Come as on. pessoas vão torcer as escrituras. Let's go to John chapter João, 3. capítulo 3. We'll come back to Mark. Depois voltamos para Marcos. Lay it out, bro. John 3, João 3, verse 16
pereza, mas tenha vida eterna. That verse is 100% true. Esse versículo é 100% verdade. But you gotta read it in its context. Mas você precisa ler isso em You contexto. see, if you just read that verse isolated, Se você só ler esse versículo you can isolado, think, well, você pode achar, então, if I just believe, se eu só acredito, then I have eternal life. então eu tenho vida eterna. You have to read the whole chapter. Você precisa ler todo o capítulo. John 3, verse 5. João 3, capítulo 5. Just a few verses before, versículo 5. Versículo 5. João capítulo 3, versículo 5 fala assim: Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de água e de espírito. O que nasce de carne é carne, mas o que nasce de espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de que eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Amém. The Bible says that in order to enter the kingdom, A Bíblia diz que para você entrar no reino, you gotta be born again. você precisa nascer de novo. Now, how are you born again? Como você vai nascer de novo? The Bible says of water and the Spirit. A Bíblia fala de água e de espírito. Now, in order to be born again, Para você ser nascido de novo, it's impossible to be born again from a physical point of view. é impossível ser nascido de novo em um ponto de vista física. Because if you die, Porque se você morre, then you're dead. você morre. You can't be born again. Você está morto e não pode nascer de novo. So, what does it mean to be born O again? que significa nascer de novo? Well, if you have to be born again spiritually, Se você precisa nascer de novo espiritualmente, then you need to die spiritually. então isso significa que você precisa morrer espiritualmente. When does a person die spiritually? Quando que a pessoa morre espiritualmente? Let's go to Romans chapter 6. Romanos, capítulo 6. Amém. Vamos lá, meu irmão. Amen. Romans 6, verse 3. Romanos, capítulo 6, versículo 3. The Bible says, Romans 6, 3. Romanos 6, versículo 3. E minha esposa é muito incrível traduzindo, né? É difícil. É difícil. Romanos 6, versículo 3 fala assim: ou vocês não sabem que todos nós, e aí se está incluindo Paulo, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma quê? Vida nova. Nascer de novo. The Bible says right here A Bíblia diz aqui, that in order to be born again, para você nascer de novo, you die with Christ. You have to die with você Christ. tem que morrer com Cristo. You die with Christ at baptism. That's what it Morrer com says. Cristo em batismo. That's what it says right Isso there. que fala aí. And when you die, E quando você morre, from a spiritual point of view, de um ponto de vista espiritual, then you rise again aí você levanta de novo from the waters of baptism. das águas do batismo. And you start your what? You start E começa your new life. tua vida nova. Born again. Nascido de novo. When is a person born again? Quando uma pessoa é nascida de novo? When they raise from the waters of baptism. Quando eles são levantados das águas do batismo. That's what it means Isso significa to really believe in God. realmente acreditar em Deus. The person who really believes in God, A pessoa que realmente acredita em the Deus, person who really believes in the Bible, que acredita na Bíblia, they're going to believe in God. vão acreditar em Intellectually, Deus. first. Intelectualmente, no princípio. Then they're going to repent of their sins. Depois eles vão arrepender dos They're pecados. going to change their life. Vão mudar de vida. Then they're going to get baptized. E vão ser batizados. Understanding Entendendo what they're doing. o que eles estão fazendo. And so when they're raised from the water, Então, quando eles levantam da água, they start a new life. eles começam uma vida nova. Amém. Isn't that incredible? Não existe. That's great news. Isso é boas notícias. And that's what we want to do with São Paulo. Isso que nós queremos fazer com São Paulo. That's what we're going to do with Brazil. Em todo o Brasil. That's what we're going to do with South America and the world. Em todo o América do Sul e todo We mundo. want to save souls. Queremos salvar almas. Amém. But traditions Mas as tradições that go against the word of God que vão em contra da Bíblia don't save souls. não salvam almas. Just accepting Jesus Só aceitando a Jesus doesn't save you. não te salva. We got to follow the plan of salvation. Amen? Precisamos seguir o plano de salvação. Come on, bro. That's one tradition. Isso é uma tradição. The second tradition, A segunda tradição, which is a tradition that I come from, e uma tradição onde eu venho, is that if you baptize se você é batizado, at
as a little baby, como um bebê, you're saved. você é salvo. That's a tradition Isso é uma tradição. that is believed by Que isso é acreditado por the majority a maioria of people who believe in Christ das pessoas que acreditam em Cristo. in all the world. Em todo o mundo. But what does the Bible teach? Mas o que a Bíblia diz? Ensina. Let's read Acts chapter 2. Vamos ler Atos, capítulo 2, Verse 36. versículo 36. Actos capítulo 2, versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Disto ou disto? Disto. Disto. Que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependem-se e cada de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém. The Bible says A Bíblia diz that there's prerequisites. que tem requisitos. Pré-requisitos For baptism. para o batismo. One is you have to believe. Um deles é você precisa acreditar. You have to believe that Jesus is not only Lord, but Messiah as well. Você precisa acreditar que Jesus não é só o Senhor, mas Messias. You have to feel bad about it. Você precisa sentir mal sobre isso. That Jesus died for your sins. Que Jesus morreu por seus And then pecados. you gotta feel good about it. E você tem que sentir bom. That He's giving you a chance to be saved. Que Ele vai dar a você a oportunidade para ser salva. Then the other prerequisite E outro pré-requisito is to repent. é se arrepender. The word repent means A palavra arrepender significa change. mudança. Change of mind. Mudança de pensar. That leads you to a change of life. Que te leva a mudança de vida. How can you do that as a baby? Como você pode fazer isso de bebê? You really can't. Você realmente não pode. That's why in the Bible, Por isso a Bíblia, you see no babies being você baptized. não vê bebê sendo batizado. Why do many churches believe in baptizing babies? Por que muitas igrejas acreditam e batizam bebês? It's just a tradition. É só uma tradição. And it's a tradition É uma tradição that goes against the Word of God. que vai em contra da Bíblia. So, when I studied the Bible Então, quando eu estudei a Bíblia, and understood this, eu entendi isso. that was hard for me. Foi difícil para mim. Because that's all my family. Porque é toda a minha família. I'm like, wow. Eu pensei. But then it made sense. Mas daí faz sentido. Because I understood. Porque eu entendi. Now I understand why Agora eu entendo por que they're not true Christians. não são verdadeiros cristãos. And they don't act like true E Christians. não se comportam como verdadeiros cristãos. Because they don't even understand the Bible. Porque eles nem entendem a Bíblia. I need to love them. Eu preciso amar eles. I need to share my faith with them. Preciso compartilhar minha fé com I need eles. to get as many as possible. E trazer o maior número possível. Because traditions Porque tradições don't save souls. não salvam almas. And we need to have this conviction E precisamos ter essa convicção. that there's a way to be saved. Que tem uma maneira de ser salvo. And we need to be sure E precisamos ter certeza of what the Bible says. do que a Amen? Bíblia fala. Let's go back to Mark chapter 7. Voltamos, Marcos, capítulo 7. We finished in verse 13. Acabamos no versículo 13. Ok. Marco capítulo 7. Vamos a seguir lendo aquí en el versículo 14. ¿Amén? Amém. ¿Está conmigo, hermanos? Sim. Ok, versículo 14. Fala así. Jesús llamó nuevamente a multidão para junto de sí y dice: Ouçam todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
seguir lendo. Versículo 17. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. There's a tradition, Uma tradição. there's groups Tem grupos that believe that certain foods, que acreditam que algumas comidas you can't eat them. você não pode comer. And if you eat them, E se você come, you are in sin. você está em pecado. But Jesus says here Mas Jesus fala aqui that it's not what goes into a man that makes him unclean. que não é o que entra no corpo que faz um homem impuro. It is what goes out of a man that makes him unclean. É o que sai do homem que faz impuro. So all foods are clean. Toda comida é limpa. So there are churches that teach that eating pork is sin. Tem igrejas que falam que se você come porco, está pecado. Or there are churches that teach that you gotta be a vegetarian. Ou tem igrejas que falam que você tem que ser vegetariano. But really, for Jesus, it doesn't matter. Mas para Jesus não faz sentido. All foods are clean, Porque amen? toda comida é limpa. Amém. Let's keep reading here in verse 20. Vamos seguir lendo, versículo 20. It says, e continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Wow. Here the Bible talks about sin. Aqui a Bíblia fala sobre pecado. You see, to be a true disciple of Jesus, Para você ser um verdadeiro discípulo de Jesus, we have to fight against sin. tem que lutar contra o pecado. We all sin. Todos nós pecamos. But we need to have a conviction Mas precisamos ter uma convicção that if we live in sin, que se você vive em pecado, we're impure. somos impuros. And nothing impure enters the temple of God. E nada impuro entra no templo de Deus. So the Bible talks about a few sins right here. Então a Bíblia fala sobre alguns pecados aqui, But there's one that's interesting here. mas tem um aqui que é interessante. The first one, O primeiro, maus pensamentos, impure thoughts. maus pensamentos. You see, everything starts Tudo começa in the mind. na mente. We know that being immoral is wrong. Sabemos que sendo imoral é pecado. We know that being adulterous is wrong. Sabemos que sendo adúltero é pecado. We know that all these sins are wrong. Sabemos que todos os pecados são errados, mal. But the sin starts in the mind and in the heart. Mas o pecado começa na mente e no coração. How can Isso mesmo. we stop sin? Como nós podemos parar o pecado? Well, let's go to another scripture. Vamos para outra escritura. James chapter 5. Tiago, capítulo 5. Amém. Verse 16. Versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de justo é poderosa e eficaz. The Bible says right here A Bíblia diz aqui that we got to confess our que sins nós precisamos confessar nossos pecados one to another. ao outro. See, some people believe that you only confess to a religious leader. Algumas pessoas acreditam que você só precisa confessar um sacerdote. But the context of the Bible right here, Mas o contexto da Bíblia aqui, the book of James, o livro de Tiago,
It's written está escrito to Christians, a cristãos, like you and me. como você e eu. And he says, you know what, guys? You got to confess your sins to each other. Ele fala, sabe, vocês precisam confessar um ao outro, So you can be healed. para você ser curado. Only God forgives sins. Só Deus perdoa pecados. A person cannot forgive sins. Uma pessoa não pode perdoar pecados. But when you confess your sins, Mas quando você confessa os seus pecados, there's a healing that happens. tem um curamento que acontece. Uma cura que acontece. Exactamente. So the Bible here says that we have to confess to each other. Então a Bíblia aqui fala que precisamos confessar um ao outro. It's important to confess your sinful thoughts. É importante, é muito importante confessar seus pensamentos impuros. Now, we don't confess to everybody in the Não church. vamos confessar a todo mundo na igreja. We believe in privacy. Nós acreditamos também na So, privacidade. if you're a woman, you confess to another Se woman. você é uma mulher, você confessa a outra mulher. Somebody you know, amen? Alguém que você conhece. Guys to guys. Homem a homem. But we need to confess our sins. Mas nós precisamos confessar nossos pecados. Especially evil thoughts. Especialmente pensamentos maus. Because if you deal with sin at that level, Porque se você lida com pecado a esse nível, if you deal with sin at the thought level, se você lida com pecado no nível de pensamento, then you don't act on it. então você não atua sobre aquilo. That's love. Isso é amor. This is the church we believe E nessa igreja nós acreditamos in doing this em fazendo isso. because we love each other. Porque nós amamos um ao outro. I mean, I just spent time with Roberto today, Eu passei tempo com o Roberto. and we're both confessing sin to E, each other. e os dois estamos confessando o pecado um ao outro. Thoughts. Pensamentos. You know, I thought this is wrong. Eu pensei isso, estava mal. I went on campus, Eu fui para a universidade. and I looked twice at a girl. E eu olhei 2 vezes para uma mulher. I hate it. I sinned. Eu odeio isso. You know, Eu I had a pequei. sinful thought. Eu tive um pensamento pecaminoso. That's wrong. Isso é mal. And you have to confess it. Eu preciso confessar. Because if you don't, Porque se você não confessa, then what's going to happen, o que acontece? you keep having all sinful thoughts because all guys are sinful. Começa muitos pensamentos pecaminosos. And then it builds. E aí começa a acrescentar. And then you fall into other sins. E aí você cai em outros pecados. Pornography, Pornografia, immorality, imoralidade, masturbation, and masturbação all the other sins. e todos os outros pecados. So we believe in loving each other. Então nós acreditamos em amar um ao outro. So that's incredible. É incrível isso. To have a church De ter uma igreja that we can be open like this onde nós podemos ser abertos and assim feel safe. e sentir seguros. Amen? Amém. Let's keep reading here. Vamos seguir lendo. Verse 24 Versículo 24 of Mark, chapter de Marcos, capítulo 7. Amém. 7. Our second point Segundo ponto, is humility humildade and perseverance e perseverança save souls. salva almas. Humility and perseverance save souls. Humildade e perseverança salva almas. Versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sino-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas a tus cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Amém. Incredible passage. Passagem incrível. Scary passage. Dá medo. Here we see a principle. Porque aqui vemos um princípio. Even kids can have demons in them. Até criança pode ter demônios. I don't like that. Eu não gosto disso.
I didn't understand it. Yeah, I don't Não understand. entendo isso, But it's the word of God. mas é a palavra de Deus. So here Jesus is in the house eating. Aqui está Jesus comendo. And Jesus came with specific purpose Ele veio com um propósito específico to bring salvation to the world. para trazer salvação ao mundo, To train his 12 disciples. em treinar os 12 To discípulos, train the Jews. para treinar os judeus. And here comes this woman who was not a Jew. E aqui vem uma mulher que não é judeia. And she has a big problem. E ela tem um problema muito grande. Her daughter had a demon. A filha dela tinha demônios. And she comes to Jesus, and the Bible says she lays at his feet. E ela foi até Jesus, e a Bíblia diz que ela se deitou até os pés de Jesus. And she begs Jesus, E ela implorou a Jesus: please heal my daughter. por favor, sare minha filha. And he says something E ele falou uma coisa that is like hard to understand. que é até difícil de entender. He says, let the children Ele falou: deixe os filhos eat as much as they want. comer até eles tudo que eles querem. Because it's not right. Porque não é correto Let the children not eat, deixar dos filhos não comer, the Jews, os judeus, and give the bread e dar a comida to the cachorrinhos. para os cachorros. That's tough. Isso é difícil. He's calling her a dog. Ele está chamando ela um cachorro. Now, it's not the same way that we will understand in our culture, amen? Não é a mesma forma que a gente entende em nossa cultura. No. If you call somebody a dog now, Se você chama alguém um cachorro agora, it's an insult. é um insulto. It wasn't an insult, Não era um insulto. but basically he's saying, no, I'm not going to heal you. Mas basicamente Jesus está falando: não, eu não vou te sarar. Because I didn't come for that. Porque eu não vim para isso. I'm going to heal you later Eu vou te curar mais tarde with my disciples. com meus discípulos. But I didn't come to do that specifically. Mas eu não vim para fazer isso especificamente. He said, no. Então ele falou: não. Like, what do you do O que você faz? when Jesus says no? Se Jesus fala não, Fala, Raul. That's hard. isso é difícil. So, Então, he gives an incredible answer. ela dá uma resposta muito incrível. A humble answer. Uma resposta muito humilde. She goes, you know what? Even the dogs, E ela fala: sabe o que? Até os cachorros, they eat the crumbs eles podem comer as migalhas that fall from the table que caem da mesa. Aleluia. of the children. Das crianças, dos filhos. And it makes me emotional. Isso me faz emocional. And Jesus says, Porque Jesus fala: wow, Jesus fala, uau, your daughter's healed. tua filha está curada. Glória a Deus. See, humility Humildade and perseverance e perseverança save souls. salva almas. Even if Jesus no E, além se Jesus fala que não, at first. há um princípio. See, if you persevere Se você persevera and you said yes, and if you persevere se and you're humble, se você persevera e é humilde, God will listen to you. Deus vai te ouvir. But it takes humility. Mas toma humildade. I think about Eu penso, the sister uma irmã that Tyler shared que Tyler compartilhou during the good news. durante as boas notícias. Because I know her personally. Porque eu conheço ela pessoalmente. She's an example of humility Ela é um exemplo de humildade and perseverance. e perseverança. Her name is Denise Juliana. O nome dela é Denise Juliana. She's from the island of Curaçao. Ela é da ilha de Curaçao. The island of Curaçao is a very small island in the Caribbean, A ilha de Curaçao é uma ilha muito pequena na Caribe, north of Venezuela. norte de Venezuela. It's an island that politically belongs to the Dutch. Não sei como se fala isso em português. Dutch. É uma ilha politicamente Pertence aos holandeses. pertence aos holandeses. So, everybody born in an island Então todo mundo que nasce nessa ilha is Dutch. é holandês. So they have a double passport. Então eles têm doble They passaporte. can live in Europe, anywhere in Europe. Eles podem morar em qualquer lugar da Europa. So Denise Juliana is an incredible woman. Então Denise Juliana é uma mulher incrível. She shared her testimony many times. Ela compartilhou sua testemunha muitas vezes. So what I share about her Então o que today eu vou compartilhar dela agora public. é público. So she had a degree. Ela tinha
ela estava formada. She had a great job making a lot of money in Curaçao. Ela tinha um trabalho muito bom, fazendo muito dinheiro lá no Curaçao. But the man that she was in love with Mas o homem que ela estava namorando was married era casado, with a family com uma família. for many years, and she Por lived that muitos way. anos. Ela morou assim. She's probably right now like 42 years old, Agora ela tem 42 anos, plus or menos. mais ou menos. And about 2 to 3 years ago, E faz 2 ou 3 anos, she became a disciple of ela se Jesus. tornou cristã, discípula, Over there in the island of Curaçao. lá na ilha de Curaçao. About like 38 years old. Aos 38 anos. That's a hard age for a woman. Isso é uma idade difícil para uma mulher. The woman wants to get married. Porque ela quer casar. That's a noble ambition. Isso é uma ambição nobre. But the church over there Mas a igreja lá had like 4 people. tinha 4 pessoas. And everybody and everybody was young. E todos eram jovens. So she couldn't marry anybody there. E ela não podia casar ninguém lá. Because we believe that what the Bible says, Porque nós acreditamos no que a Bíblia fala. Christians marry Christians, amen? Cristãos casam com cristãos. So, she's like, who am I going to marry? Então ela pensou, o que eu vou casar? I'm 38 years old. Tenho 38 anos. Everybody here is young. Todo mundo aqui está muito jovem. But she was humble. Mas ela foi humilde. She sought the kingdom first. Ela procurou o reino primeiro. She went to Santiago, Chile, Ela foi para Santiago, Chile. and she was a missionary there for like a year. Ela foi missionária por 1 ano. And the people in that island speak 4 languages. As pessoas nessa ilha falam 4 idiomas. Amazing. They all É speak incrível. English. Eles falam inglês, Dutch, Dutch, holandês, holandês, Spanish, espanhol, and papiamento, papiamento. which is the indigenous language, É a linguagem dialeto, which is a mix of all the languages. que é uma mistura de todos os idiomas. That's cool to grow up speaking 4 languages. É incrível isso, crescendo sabendo 4 idiomas. So she went to Chile, Então ela foi para o Chile and she was there for a year. e ela viveu lá 1 ano. But, she didn't find a husband E there. ela não encontrou o marido lá. Then she went to LA, E depois ela foi para Los Angeles. which is a much bigger church. E é uma igreja maior. But, she was in our region. E ela estava na nossa região. She did awesome. E ela foi incrível. She studied the Bible with people. Estudou a Bíblia com as She pessoas. converted people. Converteu pessoas. But she didn't find anyone there. Mas também não achou o marido. Then she went to the church in London, E daí ela foi para a igreja em Londres. and there E lá she found an incredible brother. ela encontrou um irmão muito incrível. His name is Ola. Chama Ola. 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 He's Nigerian, right? Ele é da Nigéria. Nigeria. And they fell in love. Eles se namoraram. He was also in his mid-40s. Também ele tinha um pouquinho mais de 42, 43 anos. Glória a Deus. So they fell in love, Eles se namoraram and she moved over there, e ela mudou-se para lá. and they're gonna get married like in a few weeks. E agora eles vão casar. That's the power of God, amen? What does that show you? O que te mostra isso? That if you humble Se você é humilde and you persevere, e você persevera, God can give you your dreams. Deus vai te dar os sonhos. But you need to seek God first. Mas você precisa procurar a Deus em primeiro lugar. See, Denise did that, Denise, ela fez isso. and she was blessed by God. E ela foi abençoada por Deus. See, I've seen women in the kingdom Eu tenho visto mulheres no reino that the years start passing, que os anos começam a passar. and they see nobody that they can marry. E elas não veem ninguém que pode casar. And then they see somebody good, somebody that's nice to them in the world. E daí elas acham alguém que é mais ou menos bom com elas no mundo. And they leave the church, E elas deixam a they igreja leave God, e deixam a Deus. and they marry this man. E elas casam aquele homem. And in every case, E em todos os casos, they wreck their lives. elas fazem uma bagunça com suas vidas. Because when you go against your convictions, Porque quando você vai contra suas convicções, it's destructive. é destrutivo. See, light doesn't mix with darkness. Luz não se mistura com trevas. Oil doesn't mix with water. O azeite não mistura com água. It doesn't mix. Não mistura. That's like eating Isso é como comer ice cream with rice. sorvete com arroz. Doesn't mix. Não mistura. Only Malcolm and Joe would eat something like Só that. Malcolm e Joy vão comer uma coisa assim. These guys will eat anything.
on the dirt. Tem sorvete que cai no chão. They'll pick it up Eles vão pegar and keep eating right e at vão comer. it. But you see, light doesn't mix with darkness. Mas você vê, luz não mistura com trevas. If you're humble, Se você é humilde you persevere. e persevera, You will save souls. você vai salvar almas. Let's keep Glória a reading. Deus. Let's keep reading. Let's go Vamos back to seguir Mark chapter lendo. 7. Marcos capítulo 7. Let's finish the chapter here. Vamos terminar o capítulo aqui. Verse 31. Versículo 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar de Galileia e a região de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. 32. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levar a parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre. Ou livre. Como se pronuncia isso? Livre. E ele começou a falar corretamente. Uau! Último ponto. Terceiro ponto. Vamos lá. I don't know how you can translate this. Bringing people to Jesus Trazendo pessoas a Jesus is what saves souls. é o que salva almas. Here we have a man Aqui temos um homem that the Bible says que a Bíblia diz could not hear não conseguiu ouvir and could not speak. e não podia falar. That's very bad. Isso é muito mal. Can you imagine not being able to speak? Você pode imaginar não podendo falar? Can you imagine not being able to hear? Você pode imaginar não conseguindo ouvir? Can you imagine not being like when we sang today? It was amazing. Quando nós cantamos hoje foi incrível. Imagine not being able to hear that. Imagine não podendo escutar isso. This man, that's how he was. Este homem, assim como ele era. But he had friends. Mas ele tinha amigos. And the Bible says here E a Bíblia diz aqui that they brought him to Jesus. que levaram ele até Jesus. You see, you cannot get healed Você não pode ser curado if someone doesn't bring you to Jesus. se alguém não te leva até Jesus. People by themselves As pessoas sozinhos will not seek God. não vão procurar a Deus. Or they will seek God, Talvez procuram a Deus, but everyone in the Bible mas todo mundo na Bíblia that got converted que foi convertido or that got healed, ou que foi curado, someone had to bring him or her alguém trouxe ele ou ela to Jesus. até Jesus. What is our challenge? Que é nosso desafio? Is to bring someone to Jesus. Trazer alguém até Jesus. Is to go ahead and share your faith Compartilhar a tua fé. and bring people E trazer pessoas so they can study the Bible, para eles estudarem a Bíblia. so they can sing with us, Para eles cantarem com nós. and they can get healed. E Amen? eles serem curados. Amém. There's no higher calling Não tem um chamado mais alto than to bring people to Jesus. que trazer pessoas até Jesus. So they brought this man to Jesus. Então eles trazeram este homem a Jesus. And the Bible says there E a Bíblia diz aqui that they begged Jesus. que eles suplicaram a Jesus. Suplicaram a Jesus que o sarara. Sanara, como se fala? Sarara. And he did that E ele fez isso. in a creative way. Em uma maneira criativa. I mean, he spit, Ele touched cuspiu, his ears. tocou as I mean, orelhas. that's Jesus. Esse é Amen? Jesus. I don't claim to understand that. E não sei, não entendo isso mais. But he says he looked up to heaven Mas a Bíblia diz que ele olhou até o céu and he healed them. e curou ele. See, in order for people to be saved, Para as pessoas serem salvas, you gotta bring them to Jesus. você precisa trazer eles até Jesus. That's what is awesome. Isso é que é incrível. See, I think about, there's many examples here. Tem muitos exemplos aqui. I think about our brother Junior. Mas eu penso sobre o Júnior. See, he brought Ele trouxe Karina. Karina. He brought Ele trouxe Gabi. Gabi. He brought them. Ele trouxe elas. God brought them Deus trouxe elas through him. através de Jesus. Amém. See, God is the one that brings people. Deus é que traz as pessoas. But God brings people Mas Deus traz as pessoas through us. através da gente. That's the way He's decided to work. Isso é a maneira que Ele tem decidido trabalhar.
So they both studied the Bible. Então elas duas estudaram a Bíblia. They repented of their sins. Elas se arrependeram dos pecados And they got baptized. e Amen? foram batizadas. That's incredible. That's É incredible. incrível isso. So the challenge, like I said, Então o desafio aqui é is to bring somebody to Jesus. trazer as pessoas até Deus. Let's finish up the last two verses, I think. Vamos acabar aqui. Versículo 36. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. I mean, they were so happy Eles estão tão felizes that they had to share about Jesus. que eles tinham que compartilhar sobre Jesus. That's how we need to be. Isso é como nós precisamos ser. We need to be so fired up about Jesus, Tão animados sobre Jesus. so happy about Jesus, Tão felizes sobre Jesus. that we talk Que, about Jesus. que falamos sobre Jesus. And last verse, E o último versículo. o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Amém. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém. See, Jesus did everything well. Jesus fazia tudo bom. How do you translate that? Como você traduz isso? He did everything excellent. Ele fazia tudo excelente. As disciples, E como discípulos, we need to strive. precisamos Strive is difícil. We need to aim. o alvo, apontar sim, for excellence. para a excelência. Excellence needs to be what we need to be in everything. A excelência tem que estar em tudo. We need to be excellent in our speech, Excelência em nosso falar, in our manners, em nossa educação, in the way we treat people. na maneira que nós tratamos outras pessoas. We need to be excellent. Precisamos ser We need to excelentes. be excellent in our church services. Em nossos cultos da igreja, We need to be excellent in everything that we do. procurar ser excelente em tudo que nós fazemos. Excellence Excelência is something that the world admires, é uma coisa que o mundo admira, but people hate doing. mas as pessoas odeiam fazer, Because it takes work. porque toma trabalho. Excellence is in the details. Excelência está nos detalhes. And as a church, E como igreja, we need to become people of excellence. precisamos tornar-nos povo de excelência. And that is Mark chapter 7. E isso é Marcos, capítulo 7. Sunday, Domingo, we will read Mark chapter 8. vamos ler Marcos, capítulo 8. And to God be the glory. A- Amen. Glória seja para Deus.